hoje? Então, eu trago aqui como destaque para o início do programa a informação, a confirmação, né, de que uma ideia de se realizar uma reunião do presidente Lula com governadores hoje em Brasília, ou pelo menos, enfim, desde ontem, né, nos próximos dias, simplesmente flopou, fracassou e por falta de quórum. O ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, foi encarregado de ligar para os governadores para fazer o convite, para assuntar, mas o fato é que os governadores todos estão muito irritados com a omissão do governo federal, diante de toda essa, de tudo que vem acontecendo, do ponto de vista das queimadas, etc. e tal. O governo só agora, esses dias aqui, resolveu tomar uma atitude. Além disso, os governadores queriam saber, muito ocupados em combater o fogo nos seus estados, grande parte deles, tentou saber do ministro, afinal de contas, para que serviria a reunião, se haveria discussão de medidas mais concretas para que isso não volte a acontecer, né? ou para ajudá-los no que ainda temos no Brasil do ponto de vista de incêndios florestais, etc. e tal. Mas não, simplesmente não havia a perspectiva de nenhum anúncio relevante nessa reunião. E aí os governadores começaram a dizer que não tinham como, que tinham compromissos e coisa e tal, e acabou a reunião sendo cancelada por falta de quórum. Hoje, mais cedo, nós entrevistamos no Jornal Gente, programa da Rádio Bandeirantes, da TV Band News, o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, e ele confirmou que não havia nenhuma perspectiva de anúncio de nada relevante e que não adiantava nada os governadores se deslocarem para Brasília apenas para posar para fotos com o presidente Lula. Na verdade, a ideia da reunião era uma esperteza, né? Era o presidente que está muito, as pesquisas internas no Palácio Planalto me dizem fontes lá palacianas, apontam um desgaste grande do governo em relação a esse episódio, pela omissão e falta de iniciativa, né? Sobretudo depois que se soube que o presidente há cerca de um ano vem sendo informado, advertido sobre essa possibilidade de tragédia que acabou se confirmando. Aí era uma jogada política para tentar de alguma maneira dividir com os governadores esse desgaste político. Os governadores também não nasceram ontem e perceberam essa jogada e por isso também essa é outra razão pela qual não houve quórum para fazer essa reunião, né? Eles, no final das contas, o próprio governo jogou a toalha e o presidente alegou agenda incompatível, digamos, para justificar o cancelamento de uma reunião que de fato não tinha chance de ser realizada. Infelizmente, né? O ideal mesmo é que esse tipo de reunião, inclusive, fosse frequente, né? Mas mas com uma agenda pré-definida e também com medidas concretas a serem anunciadas à população. Reunião para posar para fotos, como disse o Tarcísio, de fato é inútil.